Hoje nós vamos dar, com a participação do psicólogo do nosso grupo, que é o Mauro, e ele vai estar comentando sobre as intervenções psicológicas na equipe transdisciplinar. Então, eu acho que vai ser um assunto muito interessante e eu chamo o Mauro. Boa sorte, Mauro. Obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre as intervenções. E eu queria iniciar, eu trouxe 3 vídeos para que a gente pudesse ouvi-los nesse momento, e ao longo da apresentação a gente vai refletindo um pouco sobre isso. Então eu queria começar, logo que eu passar eles vão já vão iniciar, e no final eu trago uma reflexão, possa ser como mudança, ou então como equipe transdisciplinar, a gente pensar um pouco como a gente pode facilitar a vida não só da equipe, mas dos pacientes, né, no modo geral. Então vamos começar. Para mim, os psicólogos são minha família, tem que falar. Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então, eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar. E para mim, meus psicólogos realmente é minha família. Se eu tô com eles, eu tô feliz. E eles estão me fazendo bem. E eu não creio que eu não preciso nem achar uma pessoa que nem conhece minha família direito. Para mim, meus psicólogos são minha família e Deus. Tá, então esse é o Endrick, para quem não sabe, ele é jogador do Palmeiras, é uma das grandes promessas do futebol brasileiro e já está indo para o exterior, para o Real Madrid, e ele é um garoto que tem uma grande influência, né, no futebol brasileiro, e ele tem essa linha de pensamento. Então ele não precisa de um psicólogo, porque ele tem a família dele, tem Deus, tem uma relação, né, com Deus, e não precisa. Então vamos ouvir agora um outro relato. Eu ia procurar, né, um psicólogo para mim. Agora que eu faço, né, eu tô muito feliz de estar fazendo. Porque antes eu tinha um preconceito, sabe? Eu falava, faz isso não tô ficando louco. Porque lá na roça, lá onde eu moro, é assim, né? Você vai fazer um psicólogo. Tu é louco, tu é maluco. Por esse preconceito, né, não tenho mais, graças a Deus. Eu me sinto 100% com mente aí aliviada, né, com a minha psicóloga, eu posso desabafar, eu posso falar tudo pra ela, então acho que é muito legal fazer isso, sabe? Você falar isso, tanto pra quem joga bola, pra molecada que é nova, e até pra outras pessoas, assim, sabe? Tipo, dependente da profissão, tipo, mostrar o quanto é importante isso, sabe? Você tá com a cabeça no lugar pra conseguir executar a sua profissão ali. Esse já é o segundo jogador de seleção também, Richarlison, que joga no Tottenham, que é uma equipe, né, alemã, e também da seleção brasileira, e é formador de opinião. Vocês percebem que ele fala, olha, de onde eu vim, quando se fala de terapia, é para louco. E agora ele está experimentando, ele está tendo essa experiência e viu que é uma outra coisa, e está ajudando ele. Essa ferramenta está ajudando ele. Então, agora vamos para o terceiro vídeo, que é o Galvão Bueno, e fala do Adriano. O Adriano foi um jogador fantástico, fantástico. Pena que ele não tenha jogado mais tempo. A Copa de 2006 tinha que ser dele. Eles esperavam muito mais de mim, até para a seleção mesmo. O meu pai não estava mais ali presente, né? Ele demorou um pouco para mim, sabe, perceber realmente que ele não estava ali. E quando isso caiu, eu não consegui suportar. Cadê aquele cara que estava lá do meu lado lá? Não tem mais, puta merda, onde que ele tá? Ele vai embora muito jovem, né, cara? 44 anos. Não tive coragem de ir no enterro. Eu não sei se isso foi meu erro, tá? Eu não sei se isso foi meu erro. Porque quando você não tem a imagem realmente da pessoa indo embora, de repente para você se conforta mais rápido. De repente, depois, por isso que eu fui sofrer. O pessoal não acredita, diz, tu farrear, tá cheio de dinheiro. Tá, mas aí, tua cabeça, o dinheiro vai ajudar o quê? Vai ajudar você a comprar outra porra da mente? O dinheiro ajuda. Mas não compra felicidade, não compra saúde, não compra família, não compra nada.
Olha que vídeo interessante, gente. Adriano Imperador, a influência dele na Itália era tão grande que ele foi considerado como um imperador do futebol. E, como ele conta no vídeo, ele perdeu o pai e aí acabou a estrutura dele. Agora, por que eu trouxe esse vídeo? Porque no futebol, né, eu escolhi 3 jogadores que eram os vídeos assim mais... que eram menores, né, pelo tempo que a gente tem, mas tinham outros depoimentos de outros profissionais. Vocês precisam ver, assim, às vezes você dá pena, né, de como se trata a terapia no senso comum. Então, o Adriano, ele disse, olha, quando meu pai morreu, acabou a minha estrutura, né, e as pessoas ficavam falando de mim, que, sabe, tem dinheiro, sabe, mas por que eu trouxe esse vídeo? Porque num ambiente onde se tem milhões de euros, não tem um profissional que possa ter abertura, né? Quer dizer, o profissional não tem a abertura para que ele possa fazer uma intervenção num jogador que é um dos principais. Tanto que ele tem o nome de imperador. Imperador, o que impera, é o melhor. Então, por isso que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Mas, gente, num ambiente como esse, com uma grana dessa, não tem um profissional assim, não se tem espaço para um profissional assim. E aí, onde eu falo a respeito do senso comum. Então, eu trouxe essa definição mais... Eu peguei uma definição mais simples do senso comum para a gente entender onde a terapia está inclusa, onde ela está encaixada. O senso comum é o conhecimento adquirido pelas pessoas a partir dos costumes, das experiências e vivências cotidianas. É um conhecimento superficial. Pasmem, ainda hoje, no nosso meio, a terapia se encontra nesse contexto. Vocês viram aqui, né? Pessoas, jogadores, formadores de opinião, como a gente diz, jogadores de seleção com esse nível de pensamento. Então, como é que é o senso comum na terapia? Sobre a terapia. Eu não preciso de terapia, pois eu já converso com a minha família e com Deus. Eu acreditava que a terapia era só para loucos. Hoje eu faço e percebi que não é assim. Agora, vocês conhecem pessoas, vocês conhecem profissionais, vocês já passaram por isso, talvez, eu não sei se você está aqui me ouvindo, se um dia você já fez terapia, né? E como você vê? E como você também teve que vencer esse preconceito, né? Então, o que poderia ter acontecido com o Adriano, né, diante desse luto, e ele para de jogar? O que poderia ter acontecido com ele se ele tivesse tido um amparo psicológico, né? Se tivesse tido uma intervenção psicológica, como é que poderia ser ele hoje, o futuro dele? Poderia ter sido diferente? E aí, o que eu trago? Eu trago agora o conceito, eu trago o Pompeia e o Sapiência, ele fala para nós, eu trouxe 2... do livro dele, dos 2 nascimentos do homem, 2 conceitos do papel do psicólogo, da importância do papel do psicólogo para a gente ver, para a gente responder essa pergunta. Então, ele diz, o psicólogo ele vai oferecer ao paciente a parceria na procura pela verdade da sua história, da qual fazem parte o seu momento atual, o já vivido e o que está por vir. Pois essa história está sempre em aberto. Histórias que reúnem a sua realidade, seus sonhos, suas conquistas e suas perdas. História que é a sua identidade. Então, parece algo complexo, mas é algo que nós fazemos todos os dias. Nós interferimos nas vidas das pessoas, através das nossas perguntas, através das nossas intervenções, né? Nós trazemos as pessoas para o presente, se elas estão ali no momento depressivo, ou se elas estão no momento ansioso, né? Vivendo algo do passado ou algo do futuro, e nós
trazemos as pessoas para essa realidade, mas nós também ouvimos os sonhos, nós participamos das conquistas, ouvimos as conquistas, nós ajudamos elas nas perdas, e para que elas possam se conhecer, para que elas possam entender qual é a sua identidade, qual o papel que elas precisam assumir naquele momento. Então, vamos à segundo conceito. O terapeuta pode ter o compromisso de percorrer com o paciente um caminho em que juntos se aproximarão da história vivida por ele, dos seus sonhos, dos seus modos de ser consigo mesmo e com os outros, dos seus planos de futuro, do que tem construído sua vida, incluindo aquilo que ele procurou na terapia. Então, quando o paciente chega na terapia, essa é que é a minha função. Qual que é a história de vida desse paciente? O que esse paciente já viveu que fez com que ele pudesse estar aqui diante de nós, da nossa sala? Quem convidou esse paciente? Quem trouxe esse paciente? Ele veio por si mesmo? Ele veio empurrado? Ele veio convencido? Né? Quais são os motivos que fizeram com que ele pudesse chegar até nós? Quando o paciente chega até mim, eu trago sempre esse conceito que é importante, que eu trago em todas as minhas palestras, que é os fatores psicológicos, os fatores formativos que influenciaram esse paciente ao longo da vida dele. Ele tem uma persona, ele tem uma personalidade. E quais são esses fatores formativos? A genética do indivíduo, né, ele se parece com pai e mãe, a doença, que tipo de doença existe na família, quais são as questões que estão arraigadas ali, o geossocial, né, um paciente, ele vive onde, ele mora onde, quais são os pensamentos, vocês viram ali o Richardson falando lá, de onde eu vim, a terapia era dada para quem é louco. Quem ia fazer terapia era taxado como louco, então ninguém ia fazer terapia. E se alguém fosse fazer, ninguém ia falar para ninguém, né? E tem os fatores cosmos, né? O que são os fatores cosmos? Está inclusa a religião. Nós temos um país que ele é basicamente de estrutura de tradição católica, então é o que mais reza nesse peso, né? Temos as religiões de matriz africana, que são muito deturpadas, mas tem esse conceito. Agora, vocês viram o Andrew falando, eu não preciso de terapia, eu me relaciono com Deus. Então, eu preciso saber. Os artigos falam que você precisa conhecer o background cultural e religioso do paciente para que você saiba criar um vínculo do paciente. Se você não sabe nada, se você não sabe o que ele está falando, né? Se ele vem com uma frase pronta, sabe? Você não vai saber, você não vai ter condições de ajudá-lo. Então, é importante a gente aprofundar um pouco mais naquilo que o paciente tem como fé, como regra de vida, porque isso pesa. Né? Nós vimos assim que, como eu já disse, tem até religiões que o indivíduo ele não pode fazer nem transfusão de sangue. E imagina isso na ciência. Né? E tem o principal, que é o fator individual. É o paciente chegando no consultório, ele tem, às vezes, uma cara de coitado, ou uma cara de uma pessoa que está assim, já cansada, está irritado, porque já passou em muitos outros profissionais e não deram jeito no problema dele. Mas qual que é o comprometimento desse paciente com a melhora de vida dele? Né? Ainda mais nós que tratamos de pacientes, e muitos deles estão conosco há 5 anos, 6 anos ou até mais. Né? Qual que é o compromisso? Qual que é o paciente com um comprometimento dele mesmo, com a cura dele? Então, aí nós tratamos daquilo que é mais importante. Eu sempre digo que essa é uma parte importante onde eu posso interferir e onde eu posso ajudar os meus colegas, que é na adesão ao paciente. Né? O que é essa adesão?
é fazer com que o paciente esteja presente. Ué, mas ele não está? Muitas vezes não. Muitas vezes o paciente pode estar ali por convencimento de outras pessoas. E ele não aderiu ainda ao tratamento. E é importante porque ele é a pessoa principal disso. Parece uma coisa impensável, mas é. O paciente, muitas vezes, ele não adere. E ele vem por um protocolo, ele vem por uma agenda, ele vem porque tem alguém empurrando ele. Então, eu trago sempre esse conceito do Ministério da Saúde, que a adesão é um processo dinâmico, multifatorial, que inclui aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões compartilhadas, corresponsabilizadas entre o paciente e a equipe de saúde e a sociedade. Então, esse paciente que vem, ele segue o tratamento, ele está esperando por um milagre, ou ele está esperando, ele sabe, nós conseguimos passar para ele a parte dele nesse comprometimento. Quando nós levamos para ele uma lista de uma dieta, uma dieta completa, que está ali, você está dando o melhor seu, mas o paciente ele está embasado naquilo, ele está comprometido com aquilo. Quando você fala a respeito dos medicamentos, né, ele vai ter condições de comprar esses medicamentos, ele acha que isso é importante. E como é que nós passamos? Como é que nós tratamos assim? Eu digo a coisa de vender uma ideia, mas não no sentido pejorativo, mas de convencer o paciente de que, de repente, aquele medicamento que você está indicando para ele é um medicamento que vai ajudá-lo. Mas, mesmo se o medicamento é um pouco mais caro, então, a gente sabe que quanto melhor a adesão do paciente, maior é o sucesso terapêutico. E aí, quais são as intervenções psicológicas disponíveis, né? E cada profissional vai pensar, né, qual que é o tipo de dieta, qual que é o tipo de medicamento, qual que é o tipo de exercício físico. E no caso do psicólogo, eu trago sempre uma ferramenta que é da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é a entrevista motivacional. Né? O que é a entrevista motivacional? O conceito dela, né, que Juscelino traz para nós, ele fala, olha, é um método diretivo centrado no paciente para aumentar a motivação intrínseca à mudança. Então, centrado no paciente para aumentar a motivação de mudança, visando as crenças, a crença do paciente, sobre a importância na mudança da sua autoeficácia. No momento que eu faço uma intervenção, no momento que eu faço uma pergunta para o paciente, mesmo não estando esperando, ele vai se situar. Então, tem uma conexão, né? E o paciente vai centrar. Ele vai pensar naquilo que eu estou falando. No momento que ele está pensando, ele está tendo uma mudança química e uma mudança estrutural. Então, a entrevista motivacional, ela faz com que a gente possa trazer o paciente para o foco dele. Então, eu queria falar um pouco rapidamente sobre isso. A abordagem terapêutica, o que ela usa? Ela usa a reflexão. Vocês já perceberam que muitas vezes você faz uma pergunta para o paciente, ele não tem muita noção. Muitas vezes ele não tem nenhuma noção nem aonde dói, né? Nem aonde dói, principalmente emocionalmente. Então, eu preciso trazer o paciente para uma reflexão. Ele precisa entender o que a história de vida dele, quais são as consequências dele viver como ele está vivendo. E aí, eu não vou jogar pedra, eu não vou criticar, eu não vou fazer uma crítica ao paciente. Eu vou reforçar aquilo que ele está fazendo de concreto, de certo, então eu vou reforçar, eu vou ajudá-lo nisso. Agora, como é que eu faço para que o paciente possa estar inteiro ali na terapia? Eu vou fazer perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Muitas vezes a gente faz assim, o modelo clínico ele é cheio
né, já facilita ele fazer perguntas fechadas, porque tem um formulário de sim e não, né, de respostas positivas ou negativas. Isso muitas vezes faz com que o paciente fale o que a gente quer ouvir, ou o que o profissional de alguma área quer ouvir. Agora, quando você diz para ele, ao invés de você perguntar assim, você tem uma boa relação com seus pais? Ele vai dizer sim ou não. Agora, se você fala, me fala qual é a relação que você tem com a sua família, com os teus pais, me conta um pouco do teu papel ali. Pronto, eu fiz uma pergunta que ele vai ter que pensar um pouco mais, não me dar uma resposta sim ou não. E no final, eu preciso fazer com que o paciente faça um resumo de tudo aquilo que ele entendeu ou não entendeu, para nós vermos o quanto ele está aderido ao processo, o quanto ele está ali. Então, o paciente precisa fazer um resumo para ver se ele realmente está falando dele, se ele está sabendo dele. Então, esses 4 pontos para auxiliar a estruturação do diálogo com o paciente para que ele se sinta confortável em falar e mudar o seu comportamento. Então, essa é a nossa ideia. O indivíduo ele chega ali e o que eu vou ajudar? Qual é a adesão do indivíduo? É a adesão na mudança do comportamento dele, né? Então, eu trago aqui também os 4 espíritos da entrevista motivacional. Escuta. Isso aqui é tão importante, né, quanto você receitar um medicamento para o paciente, o medicamento certo. Como é que eu, como profissional, né, não só como psicólogo, mas eu trago para toda a equipe agora, como é que é a sua escuta? Você traz um momento de escuta ativa, de entender o que o paciente está falando, você interrompe o paciente, você fala mais do que ouve, você conta das suas experiências, ou o paciente, ele chega e se sente à vontade, ele sente a vontade para falar aquilo que ele precisa falar. Por quê? Porque o paciente, por que é importante a escuta? Porque o paciente, ele traz o que é mais importante para nós, ele traz o tesouro. Eu costumo dizer que o tesouro está na mão dele, só que ele vem naquele monte de pedregulho que nós temos que peneirar e separar. Mas é ele que traz a história de vida dele. Agora, o outro ponto é a colaboração, né? Eu coloquei aqui despir-se do avental, porque no modelo clínico nós saímos da faculdade já com um preconceito do modelo clínico. Por quê? Porque a gente tem a ideia que o modelo clínico, o médico sabe tudo e o paciente não sabe nada. Mas se é o paciente que traz o histórico de vida dele, ele é o importante na relação, naquele momento, né? Então, é importante nós, como profissionais, despirmos do nosso avental, deixar ele de lado e sermos um com o paciente, né? Tendo essa relação de parceria entre o terapeuta e o paciente. Ou seja, é como vocês veem naqueles filmes de tropa de elite, né? Quando se entra num lugar perigoso, um olhando, um de costa para o outro, cada um guardando as suas costas, as costas do indivíduo, né? Então, essa é a parceria. Quando se fala de empatia, nós falamos assim que não julgar e colocar no lugar do outro. Mas isso também é muito pouco, né? Porque a gente muitas vezes não consegue fazer isso. E os pacientes que chegam até nós, às vezes, têm um atendimento mais rápido. Então, o que é essa empatia? É você poder trazer também a tua experiência de vida e se lembrar dela. E se lembrar que você já foi um paciente, que você já teve parentes, pacientes, e o quanto é difícil estar naquele lugar, o quanto é difícil você poder se falar. Então, aí a gente tem um pouco mais de empatia com o paciente. E, no final, é o respeito, né, de você reconhecer e aceitar a autonomia do paciente. Por que aceitar? Porque o paciente sabe, ele sabe tudo, ele sabe mais do que nós. Eu tenho uma experiência hoje de lidar com pacientes bariátricos, eles sabem tudo, só não conseguem fazer, por isso precisam da minha ajuda. Mas, tecnicamente, puxa, sabe até mais do que eu.
Então, só que esse respeito de saber que o paciente ele traz todo esse tesouro, e eu preciso entender isso, é importante para nós como equipe transdisciplinar. E falando aqui a respeito dos 8 estágios, né, da entrevista motivacional, trabalhar em parceria com o paciente. Porque eu preciso trabalhar em parceria, porque é o paciente que traz a história de vida dele. Desenvolver habilidades e oferecer aconselhamentos centrados e empáticos. Então, não é qualquer tipo de intervenção, não é qualquer tipo de coisa. Eu preciso entender a respeito dos fatores formativos do paciente, preciso entender o ponto de dor. Eu costumo sempre dizer, vocês já ouviram falar, é muito importante, nós como profissionais, temos essa pergunta: fulano, qual é o seu ponto de dor? Ele para e fala, mas como assim, doutor? Ponto de dor físico, emocional. Você entende? Olha, nisso já teve uma conexão neural muito grande, né? Outra, reconhecer as questões chaves na fala do paciente. Você atende o paciente uma vez, você vê que ele repete alguns pontos, né? Numa outra sessão também ele traz esses pontos, então a gente vai vendo onde são os pontos mais importantes, pontos chaves que você precisa trabalhar. Estimular e fortalecer as falas de mudança do paciente. Todos nós sabemos quais são as mudanças da nossa vida, mas nós precisamos de estímulo. Por quê? Porque a zona de conforto, ela é gravitacional, né? Então ela nos deixa muito abaixo da nossa média. Então nós precisamos estimular o paciente, tirar ele dessa zona de conforto, né? Lidar com a resistência. Resistência por conta disso. A zona de conforto, ela, além de nos tirar da zona gravitacional, está na zona gravitacional, ela nos oprime e nos deixa nessa zona de conforto. Então, a gente resiste à mudança. Por quê? Porque a mudança, ela dói, e o paciente, quando chega, e nós também, nós demoramos muito a achar um espaço de conforto, né? Então, quando nós achamos, se ele está bom ou se está ruim, é melhor do que nada, porque outra coisa a gente não conhece. Isso aqui a gente já conhece. Então, o paciente tende a ficar naquele ponto. Negociar um plano de ação. Isso é importantíssimo, por quê? Porque o sucesso do tratamento do paciente depende de mudança de comportamento. Então, a mudança de comportamento não vem se não tiver um plano de ação, um plano de mudança, um plano de fazer aquilo que ainda não foi feito, ou um plano de parar de fazer aquilo que não está dando certo. Consolidar o compromisso com o paciente com a mudança. Além disso, é importante ele saber que aonde vai chegar. Por que ele tem que mudar? Por que ele tem que mudar os passos dele? Por que se ele está indo para um lugar que está dando errado e nós vamos mudar? Mas é importante, eu tinha um estudioso que ele falava, olha, você tem que, quando você estiver com um paciente, você tem que mostrar todo o quadro para o paciente, da onde ele sai e a possibilidade que ele tem de onde ele vai chegar, quais são as conquistas que ele vai fazer. E, por último, ser flexível no uso da entrevista motivacional, junto com outros estilos de intervenção. Olha só, eu me adaptei muito com a entrevista motivacional, porque eu venho da linha da fenomenologia, e eu posso usar a entrevista motivacional junto com a minha linha, sem nenhum problema, ela me ajuda muito nessas questões da intervenção, tá? Agora eu queria terminar deixando eu chamei de sugestões clínicas, para que nós, como equipe, né, para que a gente pudesse pensar um pouco nessas mudanças, né? Mas são só sugestões, tá? Em relação ao paciente, eu acho que o paciente poderia ser atendido pelo menos 2 vezes pelo mesmo profissional, porque hoje nós temos pacientes com vários anos, né? E se a gente pensar um pouco, não tem um comprometimento de alguém que adotou esse paciente.
alguém que está com ele e é responsável por ele. Né? Alguém que... Só um momentinho. Uma coisa aqui. Alguém que é responsável por ele. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Em relação ao residente, investigar se o paciente tem condições de comprar o medicamento. Eu pus isso aqui, mas tem outras coisas. Por exemplo, nós, na psicologia, nós aprendemos que o paciente precisa ter uma distância dele. Né? Não dá para eu poder projetar no paciente as minhas dificuldades de vida, porque senão eu não consigo ajudar o paciente. E às vezes eu vejo que acontece muito isso em relação aos medicamentos. Se você vê que tem um medicamento que pode acelerar o processo, que pode ajudar um pouco mais, é importante ter uma ênfase em falar para o paciente que esse medicamento vai ajudá-lo. E deixar para ele ver as possibilidades, ver como que ele vai conseguir isso, e não limitar, porque às vezes, será que o paciente tem condições de comprar? A gente diz que não, mas a gente diz que não pelos nossos parâmetros. E a gente sabe que as pessoas, elas sempre têm a condição de ir um pouco mais, de um pouco além. Eu trago o exemplo de quando você treina com o personal. Você sempre faz mais do que você está acostumado a fazer. Você já percebeu? O personal, ele tira de você água de pedra. Então, isso a gente tem que aplicar em todos os outros segmentos. E em relação ao paciente, assim, muitas vezes a gente limita o paciente através das nossas limitações. E em terceiro e último, a equipe avaliar o tempo de tratamento de cada paciente e da eficácia, sabe? Vai ter um momento que nós precisamos ter um confronto sadio com aquele paciente, levando em consideração os fatores formativos, levando em consideração a adesão do paciente, para que ele possa entender que, mesmo sendo um tratamento gratuito, é o melhor que tem do mercado. E ele precisa entender que ele precisa fazer a parte dele, para que a gente possa fazer a nossa. Bom, eu termino por aqui e eu quero agradecer ao Dr. Clayton, ao Dr. Andréia e todos os meus companheiros de trabalho, né, principalmente o Marcos, que foi através dele que eu vim para esse grupo maravilhoso. Muito obrigado.